Como nós estávamos falando, graças a Deus, Deus deu essa oportunidade, nós estamos reunidos aqui, né, para cultuar o nosso Deus, para agradecer por tudo que tem acontecido na nossa vida. E estamos felizes também que estamos aqui na casa do irmão Romir. Graças a Deus ele deu essa oportunidade, nós estamos aqui também para falar de Deus, né, amados? Então, vamos iniciar esse trabalho, esse culto. E peço aos irmãos, vamos fazer uma oração. E seja bem-vindo toda a casa aqui do nosso irmão Valmir e a casa do Senhor também. Capítulo 5 de Efésios e o versículo 25 e 26. Já, amados, todos encontraram? Amém. Então, assim diz a palavra de Deus, amados. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificação, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Amém. Amém. Amados, vamos cantar um corinho. Bom estarmos aqui. É 2 corinhos. E jamais falte em mim. Então, amados, vamos cantar bem alegre, louvar o nosso Deus bem alegre, tá, amados? Ao nosso Deus, tá? Com alegria. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Bom estarmos aqui. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, Senhor, a tua graça jamais falte em mim. Senhor, o teu amor jamais falte em mim. A comunhão com teu Espírito jamais falte em mim. A comunhão com meus irmãos. Ele tem um dom, né? Olha só, ele vai apresentar aqui o instrumento musical dele. Ele vai louvar o nosso Deus, né? Que o louvor de uma criança, né? É muito precioso aos olhos do Senhor. Então vamos lá, então. Vamos virar a página. Boa noite, amados irmãos. Boa noite. Eu estou aqui para louvar o Senhor. Eu tenho um louvor muito especial. Eu tenho um louvor muito especial para cantar para vocês. Ao Senhor, homenageando ao Senhor. Também minha avó que cuidou de mim nessa casa. E agradeço aos irmãos também. A irmã Maura, o irmão Rafael, a irmã Sueli, a irmã Willa, o irmão Francisco e todos, Senhor. O louvor que a gente vai cantar hoje, que eu vou cantar, é 314 do cantor cristão, Estou Seguro. Amém. Que consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger, descansando
Vovô e vovó, essa música é pra vocês. Amém. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa meu irmão. Eu sou um com você, no amor de nosso Pai, somos um no amor de Jesus. Eu sou um Abençoe, meu com irmão. você, no amor de nosso Pai, somos um no amor de Jesus. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, e juntos lado a lado, andarmos com Jesus e expressarmos o Deus abençoe, amor que um dia Ele nos deu. Deus abençoe, Pelo sangue do Calvário, sua vida trouxe Deus abençoe, a meu filho. nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te A gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez demonstrando alegria e satisfação por estarmos na casa do nosso amado irmão que acolheu a igreja do Senhor, que somos nós, todos nós que estamos aqui, que receberam a Cristo como Salvador, que receberam bem a sua palavra, que confessaram que Jesus é Senhor, e nós somos agradecidos por esse momento. Já havíamos programado e agora chegou o dia, esse dia maravilhoso. Já ouvimos aqui louvores, já ouvimos o irmão Ítalo louvar ao Senhor, dizendo, descansando no poder de Deus. Nós precisamos realmente descansar no poder de Deus, mas antes eu gostaria que todos vocês que aqui estão prestassem bastante atenção nessa mensagem, porque a dinâmica que a irmã quer fazer, que ela vai fazer conosco, ela tem a ver com a mensagem. Algumas palavrinhas que nós vamos dizer aqui, elas vão ser muito importantes para que vocês possam participar conosco. A igreja do Senhor, ela tem que ser participativa. Nós temos que avaliar até onde nós estamos aprendendo alguma coisa através da palavra de Deus, dos ensinos de Jesus, dos apóstolos, não é? Então, é exatamente isso que nós vamos fazer essa noite. Antes de começarmos, eu queria ler para vocês aqui. Nós vamos ler, não precisa ficar de pé não, vamos ler aqui rapidamente um versículo apenas, e depois nós vamos falar sobre por que nós estamos falando desse texto, que ele foi muito importante na igreja primitiva, na igreja no início da vida cristã, e ele é importante até hoje. Em Mateus capítulo 18, versículo 20, um versículo muito conhecido por nós, se vocês quiserem procurar na Bíblia de vocês, Mateus capítulo 18, versículo 20, são palavras de Jesus, onde ele diz assim, olha só, que Jesus fala sobre a sua igreja, e sobre ele mesmo. Pois onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Eu vou repetir com vocês, Mateus 18, 20, Jesus falando diz assim, pois onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei eu no meio deles. Isso é uma promessa. Isso é uma promessa. E essa promessa ela se cumpre em nós nesta noite, sabe por quê? Aqui nós não somos 3, nem 2, nós somos mais do que isso. Nós somos a igreja de Cristo reunida nesse lugar, e Ele está presente aqui. Portanto, todos os louvores, toda a adoração, tudo aquilo que nós estamos fazendo é para Ele, é por meio dEle, e é por Ele que nós estamos aqui. Não é? Por nós mesmos, nós estaremos em outros lugares, talvez até na nossa casa, descansando, no conforto do nosso lar.
mas é por Ele que nós estamos aqui. E é para o louvor da sua glória que nós vamos falar sobre a Igreja de Cristo nessa noite. Agora sim, abram as suas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e nós vamos meditar nos versículos 41 até o 47. Os que de bom grado receberam a sua palavra foram batizados, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 pessoas, ou quase 3.000 almas em outras versões. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. Perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão de casa em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. E aqui no versículo 47 diz assim, só um minuto. Versículo 47, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor, a igreja, aqueles que iam sendo salvos. Oremos. Então vocês viram aqui, amados, a igreja modelo, não é? Aí está a igreja modelo, a igreja de Cristo. Em Atos dos Apóstolos, lá no comecinho, no capítulo 2, fala sobre a vinda do Espírito Santo. Jesus havia prometido que ele iria para o céu, preparar lugar para os seus, mas ele enviaria um consolador, um outro consolador. Quando ele falava um outro consolador, ele falava que era um consolador com as mesmas qualidades que ele tinha, de restauração, de transformação, de poder. E assim foi a vinda do Espírito Santo naquela época, naquele dia em que todos estavam reunidos no mesmo lugar. E aí o Espírito Santo veio e eles começaram a pregar, e eles começaram a falar nas línguas daqueles povos que ali estavam. E o apóstolo Pedro, também movido por esse mesmo Espírito, pregou do versículo 14 até o 40. Quando vocês estiverem assim na casa de vocês, meditem nesse texto, Atos dos Apóstolos, do 14 ao 40. O apóstolo Pedro fez a primeira pregação, que foi a inauguração da Igreja de Cristo. E ele já falava sobre o sacrifício de Cristo, sobre a salvação, sobre a vida eterna, sobre a ressurreição e sobre o julgamento. E ele já falava também que aqueles que ali estavam, se crescem e fossem batizados, receberiam o dom do Espírito Santo. E naquele momento, muitas pessoas, já com o coração tocados por Deus, aceitaram a palavra. Olha o que diz aqui, versículo 41. Os que de bom grado receberam a sua palavra foram batizados. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 pessoas. Que maravilha! Assim começou a igreja do Senhor. E essa igreja, ela tem algumas qualidades que nós vamos detalhar aqui. Agora que eu quero que vocês prestem bastante atenção nessas qualidades que a igreja de Cristo tem aqui na Bíblia e que ela precisa ter em nosso lugar de reunião, em nossas vidas, em nosso convívio. Essa igreja precisa dessas qualidades para que ela se mantenha firme, para que não entrem outros ensinamentos, para que nós possamos suportar a oposição do mundo, as perseguições, as dificuldades, e para que nós sejamos vencedores, como Cristo foi vencedor por nós, e Ele prometeu que conosco, com Ele nós seríamos mais que vencedores. Mas para isso é preciso dessas qualidades que nós vamos enumerar aqui, e prestem bastante atenção nelas, porque elas são o modelo da igreja que Cristo queria que a terra recebesse, para que o seu nome fosse engrandecido, para que esse evangelho chegasse a toda criatura.
e para que fosse uma igreja forte, uma igreja firme, uma igreja que não viesse a se abalar com qualquer coisa que tem por aí. Então vamos ver aqui no versículo 42, diz assim: Cristo precisa ter é perseverança. O que é perseverança? Perseverar é você não desistir, é você não olhar para trás, é você persistir, é você acreditar que aquele caminho que você está trilhando, que é o caminho de Deus, vai te levar à salvação, à vida eterna, a uma vida abençoada. Virão muitas dificuldades, mas você não pode desanimar, você não pode desistir, você precisa prosseguir, porque somente aqueles que forem fiéis até o fim serão de fato salvos, fazendo parte da eternidade com Deus. Então, a perseverança é algo importantíssimo. E olha aqui o que ele diz: perseveravam em quê? Na doutrina dos apóstolos. O que é doutrina? É ensino, é ensinamento. Tudo aquilo que os apóstolos ensinavam, que Jesus deixou para eles, Pedro, Paulo, João, Tiago, né, até as cartas dos apóstolos, então nós encontramos os ensinamentos que Cristo deixou, que são a oração, a salvação, a vida eterna, o perdão, a união das famílias, o viver em paz com todos, mas principalmente ter paz com Deus, a reconciliação através de receber a Cristo como Salvador, essa aproximação que nós temos de Deus através de Cristo. O apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 12, versículo 12, ele fala: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e na oração perseverantes, insistentes. Foi através de muita insistência que os antigos alcançaram a bênção de Deus. Isaac orou durante 20 anos para que a sua mulher tivesse um filho. Caleb e Josué esperaram 45 anos para entrar na terra prometida. Isso é perseverança. Agora vamos a mais um item da igreja de Cristo aqui. Versículo 43. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Olha que maravilha. Vamos descobrir o que é temor? É a segunda palavrinha. A primeira é perseverança. A segunda é temor. Temor não é medo. Tá? Temor não é medo. O temor de Deus, a Bíblia fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temor significa respeito, reverência. Não é? Quando você teme a Deus, você busca fazer a vontade dele, porque a palavra de Deus diz que aquele que o teme, onde quer que ele esteja, ele é aceitável. Ele é recebido por Deus, aquele que o teme, aquele que obedece a sua palavra. A Bíblia diz também lá no Salmo 34:7 que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. E no 8 diz: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Então nós temos essas duas palavrinhas iniciais: temor, perseverança e temor, né? Em segundo lugar. Vamos ver aqui mais um item da igreja de Cristo que não pode ser ignorado por nós. Versículo 44. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vamos ver também o 45, que diz assim: vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. Naquele tempo, amados, existia muito mais do que os dias de hoje, muita gente pobre. As viúvas, por exemplo, elas não tinham aquele amparo que hoje existe do INSS, desses órgãos, né, de governo. Uma viúva, ela era completamente esquecida. Ela ficava em grandes dificuldades se ela não tivesse um filho que trabalhasse, alguém da família que a sustentasse. Tanto que havia uma recomendação da igreja que cuidasse das suas viúvas, de fato viúvas. Os órfãos também, eles quando perdiam pai e mãe, eles também ficavam esquecidos. Não havia esses cuidados que tem hoje. Então era por isso que a igreja de Cristo, ela sendo generosa, aqueles que tinham mais condição vendiam as suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. Então,
aquela pessoa que tinha mais um pouco, ela não se prendia àquilo, ela não se tornava como dona daquilo, dizendo que aquilo era só dela, não havia egoísmo. Então, a palavra que nós aprendemos aqui, depois de perseverança e temor, é generosidade. Era uma igreja generosa, era uma igreja desprendida dos bens materiais, porque eles consideravam que os bens espirituais eram muito mais importantes. Por exemplo, se vocês já leram a história de Naamã, quando Eliseu, através do poder de Deus, mandou que Naamã se lavasse 7 vezes no Jordão, e ele obedeceu e foi curado, Naamã queria presenteá-lo, queria dar para ele muitos presentes. Sabe o que ele disse? Os teus presentes guarda contigo. Ele considerava que o poder de Deus na vida dele era muito melhor do que qualquer bem, do que qualquer propriedade, do que qualquer coisa que as pessoas depois vão brigar por essas coisas no fim da vida. E é por isso que o mundo de hoje está como está, porque as pessoas, elas se apegam a esses bens materiais, e você vê gente matando pessoas para receber a herança antes da hora. E nós, claro que nós temos que ter os nossos bens, a nossa casa, mas que tudo isso seja dedicado a Deus. Que tudo isso nós possamos, de alguma forma, repartir, de alguma forma nos alegrar, estender a mão àquele que está necessitado, porque é isso que agrada a Deus. No Salmo 41, ele fala: bem-aventurado o que acode o necessitado, porque Deus o livra no dia do mal. E é isso que ele quer de nós, é que nós possamos, dentro das nossas possibilidades, não nos apegarmos a nada que esse mundo nos oferece, porque tudo isso vai se acabar. Mas nós devemos nos apegar a Deus, aos seus ensinamentos, e dividir e compartilhar um pouco daquilo que Deus nos deu a mais. Ele disse para mim assim: eu estou apenas devolvendo a Deus, através de você, um pouco daquilo que Ele me deu a mais. Isso é generosidade. E aquele homem também disse: olha, para você, aliás, para mim, isso pode não ser nada, mas para você isso é suficiente. E era verdade. Uma pessoa que ganhava um salário assim bem grande, né, um salário com boa condição, mas que era uma pessoa generosa. Por quê? Porque o amor de Deus estava no coração daquele homem. E ali ele pôde me ajudar, me fazer feliz, enfim. E com certeza ele recebeu bênçãos do Senhor, porque ele não reteve aquilo que ele tinha. E naquele momento ele dividiu comigo, e isso com certeza foi benefício para os que moravam comigo, para minha família e para todos que estavam ali na minha companhia. Isso é o amor de Deus. Só Deus pode fazer coisas assim. Quando a pessoa não tem esse amor, ela é egoísta, ela é avarenta, ela não quer compartilhar, ela não quer dividir aquilo que Deus dá, não é? Ela não reconhece que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus, vem do Pai das luzes. O apóstolo Tiago fala isso, não é? Então nós já vimos aqui a perseverança, vimos a generosidade, e agora nós vamos ver aqui no versículo 46. 46. É quase a mesma coisa, mas vamos ver uma diferençazinha. 46 aqui. Perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão de casa em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Singeleza é sinceridade, tá? Mas a palavra que nós queremos destacar aqui é alegria. Comiam juntos com alegria e singeleza de coração. A igreja de Cristo, ela precisa ser uma igreja alegre. Lá no Salmo 126, versículo 3, diz assim: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. O apóstolo Paulo, ele fala que nós também devemos nos alegrar. Ele repete isso lá em Filipenses, e a carta de Filipenses é a carta da alegria. Ele fala que nós devemos nos alegrar,
jubilar em Cristo, outra vez digo, alegrai-vos. E sabe quando ele falou isso? Ele estava preso, né? Ele estava preso, mas ele recomendava que a igreja de Cristo fosse uma igreja alegre, uma alegria que o mundo não pode dar. Jesus prometeu aos seus discípulos que quando ele partisse, os discípulos chorariam e o mundo se alegraria, mas quando ele ressuscitasse, eles se alegrariam e essa alegria ninguém poderia tirar deles, né? Então, mais uma característica da igreja de Cristo, a alegria. Nós não devemos ser um povo murmurador, um povo reclamador, um povo que acha que tudo está ruim, né? Nós temos que dizer, assim como um dia disse o apóstolo Paulo, que Deus disse para ele, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então nós precisamos dessa alegria de Cristo. A sua igreja precisa ser conhecida como um lugar de alegria, onde aqueles que estão chorando vão sorrir, onde aqueles que estão tristes vão se alegrar, onde aqueles que estão mortos vão reviver, ouvindo a palavra da salvação, do perdão, da restauração das vidas. E por isso a igreja de Cristo é alegre, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Qual é a palavra aqui? Louvor. Uma igreja que louva é uma igreja abençoada. Hoje nós cantamos aqui vários corinhos, cantamos com alegria, né? Vários corinhos louvando a Deus. E essa igreja de Cristo lá de Atos dos Apóstolos, ela louvava a Deus. O louvor, ele tem poder de derrubar barreiras, ele tem poder de quebrar cadeias. Lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, a partir do versículo 25, se você ler na tua Bíblia, vai dizer que por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E sabe como é que eles estavam? Amarrados num tronco. Eles haviam sido chicoteados porque pregaram a palavra de Deus e expulsaram o demônio de uma mulher que tinha um espírito adivinhador, um espírito, na verdade, enganador. E aí, eles foram parar na prisão. E o carcereiro colocou eles no cárcere interior, que era aquela parte mais fria, aquela parte mais rude da prisão. Mas eles não estavam reclamando, eles não estavam perguntando, mas Senhor, nós estamos fazendo o bem, por que nós estamos aqui? Não, eles oravam e louvavam a Deus, e a Bíblia diz que os outros presos o escutavam. O carcereiro também estava escutando, e em um determinado momento aconteceu um terremoto. Mas aquele terremoto só sacudiu aquela prisão, não sacudiu a cidade. Só sacudiu aquele lugar onde eles estavam, e as cadeias foram soltas e todos estavam livres. Todos estavam, aqueles presos, aquelas cadeias todas se soltaram. E o carcereiro desesperado, achando que os presos haviam fugido, ia se suicidar. A Bíblia diz, ele ia usar da sua espada para se matar. Mas aí o apóstolo Paulo, quando percebeu aquilo, gritou, dizendo, não te faças nenhum mal, porque todos aqui estamos. E aquele homem chamou o apóstolo Paulo e Silas para fora e perguntou o que nós deveríamos perguntar de vez em quando para nós mesmos, lembrando da nossa família. E ele disse assim, senhores, o que devo fazer para que seja salvo? E o apóstolo Paulo e Silas responderam, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. E naquela mesma noite, esses dois servos de Deus pregaram a palavra de Deus para aquele carcereiro e toda a sua família creu. A Bíblia diz que naquela noite, naquela mesma madrugada, aquele homem tão duro, tão rude, acostumado com tanta brutalidade, lavou as feridas dos açoites, pôs a mesa para esses dois servos de Deus e toda a sua família se alegrava porque haviam crido em Deus. Isso é o poder de Deus. Só Ele pode fazer coisas assim. Então nós temos que lembrar. E a cada dia, Deus, em Jesus Cristo, acrescentava à sua igreja aqueles que iam sendo salvos. Não havia um dia que não tinha uma conversão. Não havia um dia em que alguém não recebesse a Jesus como Salvador. Por quê? Porque era uma igreja perseverante em oração, na comunhão, uma igreja generosa,
uma igreja que tinha o temor de Deus, uma igreja que era alegre, que louvava a Deus, uma igreja que era a igreja de Cristo como Ele queria que fosse, né? E que nós possamos analisar o que está faltando na nossa igreja para que ela seja semelhante a esse modelo de igreja que Cristo nos ensinou, que Cristo colocou para nós. E comecemos a orar a partir dessa noite, que Deus possa restaurar a sua igreja em todo o mundo, mas acima de tudo restaurar as nossas vidas, as nossas famílias, os nossos lares, para que onde nós estejamos, nós sejamos igreja de Cristo, para que não haja confusão, para que haja bom testemunho, para que nós possamos realmente servir a Deus com alegria e nos apresentarmos a Ele com cânticos, como diz o Salmo 100. Que Deus nos abençoe, que a sua palavra ela possa fazer morada em nossos corações. E vamos analisar o que está faltando para que a nossa igreja seja um modelo como Cristo nos ensinou. Quero agradecer mais uma vez ao irmão Valmir, à irmã Lúcia, irmão Lucivaldo, obrigado pelo acolhimento, obrigado por ter recebido nesta noite a Igreja de Cristo e todas as bênçãos que o Senhor tem para vocês, tá bom? Que Deus possa sempre fazer vocês generosos, pacientes, perseverantes, firmes, que mesmo que venham as lutas, vocês possam crer que as lutas são grandes, mas o nosso Deus é maior. E Ele nos dá a vitória se nós confiarmos nele. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém. Então, amados, só citando aqui esse corinho a começar em mim. Então, para que a nossa igreja seja uma igreja modelo, assim como o irmão citou, né, na pregação, nós devemos primeiro dizer, né, que nem diz o corinho, a começar em mim. Então, a começar por nós. Cada um de nós possamos refletir, porque a igreja somos nós, é cada um de nós. Né? Então, vamos refletir o que falta em mim, né, para que eu venha ser, né, dar bom testemunho, né, na nossa igreja, na nossa comunidade. Então, reflita, né, na sua vida o que você tem feito para agradar, para obedecer ao nosso Deus. Vamos lá, A começar em mim. a começar em mim, vamos lá. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde há frieza, que haja amor, onde há ódio, perdão, para que teu corpo cresça assim, rumo à perfeição. Onde há frieza? Onde há frieza, que haja amor, onde há ódio, perdão, para que teu corpo cresça assim, rumo à perfeição. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um,